Oi, Mônica. Tudo bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a gente está aqui com Mônica Gazzarini. Ela tem um canal também chamado Somos Eternos Infinitos. Não é isso, Mônica? Sim. E hoje ela vem nos brindar aqui com a experiência que ela teve, o foco realmente da nossa conversa vai ser uma EQM que ela teve a partir de um acidente muito grave que ela sofreu. Mas Mônica tem muito mais para falar com a gente, porque ela, desde jovem, que ela se interessa pelos estudos acerca da espiritualidade e tem uma formação, é autodidata, né? Então ela tem uma formação longa de muitas décadas, que ela mesma estudou, mas a formação dela foi assim tão hard, né, um estilo hard, que ela passou por uma EQM, e nessa EQM realmente a visão dela se ampliou muito mais, como ela mesma vai poder falar. Teve um encontro com ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo, que ela mesma vai explicar como foi esse encontro, o que é que ele falou para ela. Tem também a história antes da EQM, como era a vida dela, e principalmente depois, porque ela não perdeu o contato com a espiritualidade, né, a partir daquele portal que se abriu para ela na EQM. Então, Mônica, fique à vontade aí, muito obrigado, desde já eu te agradeço por você estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda no nosso canal, e eu sei também que você depois vai apresentar esse vídeo no seu canal. Então, eu aproveito para saudar aqui os seus inscritos e a todos aqueles seus espectadores do seu canal. Somos Eternos Infinitos, que eu também sou inscrito nele e gosto muito dos seus vídeos. Beleza. Então, vamos lá. Você, então, pode completar essa apresentação que eu fiz parcial e você mostra, então, como é que você gosta de se identificar e pode entrar já no relato da sua EQM, né? A partir do ponto que você achar que é importante. Fique à vontade. Eu agradeço, Paulo, a oportunidade de a gente estar conversando a respeito desse assunto, e eu agradeço também o seu profissionalismo e o seu empenho no canal Experiências Luminosas, que, na verdade, eu estou descobrindo, junto com você e junto com várias outras pessoas, que essa necessidade do conhecimento prático dessas experiências espirituais transformam mesmo a humanidade. E as pessoas estão com essa sede prática de colocar em ação essa sintonia com a fonte criadora. E isso faz absolutamente toda a diferença. Com certeza. E aí, na verdade, a questão da EQM, na minha opinião e para o meu caso, foi uma ponte divisória, porque eu sabia, como você mesmo citou, muita coisa, mas na teoria. Desde os meus 13 anos eu estudava, e aconteceu exatamente essa EQM comigo quando eu tinha 43 anos, no ano de 2009. E eu fiz até uma lista outro dia, foram 30 modalidades completamente diferentes de conhecimento filosófico, de conhecimento existencial, de conhecimento espiritual, nova era, que eu já havia participado, estudado, me dedicado, desde os meus 13 anos até os meus 43 anos. Então, foram experiências completamente diversificadas e que, na verdade, tudo começou quando eu era adolescente. Tinha 13 anos e vinha perder o meu avô materno, que, na verdade, nossa, morava no meu coração. E, como toda adolescente, fiquei inconformada. Eu falei, nossa, mas e agora? Chato, eu vou ficar sem o meu avô? Que vazio. Cadê Deus? E para onde que ele foi? E a dúvida começou desse jeito. E aí eu comecei exatamente a pesquisar, estudar, verificar todas essas filosofias, mas o ponto transformador, onde a teoria toda acabou virando prática, você tem razão, foi
a experiência de EQM que eu tive, que foi em março de 2009, num acidente de carro, que, na verdade, a equipe médica que me atendeu achou que eu não ia sobreviver, porque foi o choque frontal do meu carro com um ônibus, numa curva de uma estrada, dessas estradas de terra vicinais, porque eu moro no interior de São Paulo, na cidade de Jarinu, e estava indo para São Paulo para comemorar o aniversário da minha mãe. E, na verdade, o ônibus me pegou de frente, tanto que na hora de fazerem exatamente o socorro, tiveram que serrar o porta-mala do carro para me puxar. Mas, nossa, eu não lembro de absolutamente nada do ocorrido. Não, Você não sei perdeu os sentidos completamente na hora. Não sabe nem sei, como foi o nada, momento. nada. Inclusive, muito tempo depois, até eu tive que ir na delegacia, o delegado me perguntou também, né? Eu falei, nossa, eu não sei te dizer para o senhor delegado, porque não tenho recordação de absolutamente nada. Foram 19 dias em coma na UTI, né? E aí que eu tive exatamente essa experiência de quase morte. E a minha sensação era de paz e de tranquilidade. Por quê? Eu adentrei num caminho extremamente iluminado, com árvores e com girassóis. E era um clarão, nossa, muito intenso, meio branco, meio bege claro, meio amarelo. Eu só senti que eu estava na UTI, deitada, e aí depois eu comecei a flutuar, e de uma forma extremamente leve, de uma forma extremamente tranquila. A sensação era que, de uma paz, era que eu não precisava me preocupar com absolutamente nada aqui, nada material. E eu estava subindo, 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 até que eu encontrei com Jesus. E aí, uma falta de noção completa de tempo. Não existe tempo nessa dimensão. É uma dimensão atemporal. E é uma dimensão também onde você vê as coisas 360 graus. Aí as pessoas que eu comentei, meus parentes, que na época que eu sofri essa EQM após o acidente, eu nem sabia do que se tratava. Aí eu falei exatamente com uma tia que eu havia encontrado, né, com Jesus. Ela falou: "Nossa, mas como que é a cara dele?" Eu falei: "Nossa, eu particularmente não cheguei a ver o rosto. Eu vi que era uma luz branca, amarela, dourada." Aí ela me perguntou: "Vai, mas como que você descobriu que você estava conversando com Jesus?" Eu falei que a sensação de amor, de proximidade, de aconchego, de atenção, é uma coisa que você não consegue se confundir, é inconfundível. E aí, até a linguagem é completamente diferente, porque as palavras são pequenas e limitadas, perto do entendimento que existe nessa outra dimensão. É um entendimento transparente. Se você tentar, entre aspas, esconder alguma coisa, é ler do engano, porque não há como esconder absolutamente nada. Aquilo que você é transparente. Assim como aquilo que você compreende nessa interação espiritual é completamente transparente e inesquecível também. Quando eu estive nesse plano, é inconfundível. Eu estou falando aqui praticamente 12 anos depois do acontecido. E é claro, do mesmo jeito que foi naquela oportunidade. E aí, Jesus expressou uma frase: "Volta, você tem muita coisa para fazer lá ainda." E aí a equipe médica ficou assim, boquiaberta, porque eu tive no acidente traumatismo generalizado, assim como eu estava comentando com você, Paulo. É mais fácil falar para você o que eu não quebrei, dedinho, porque o resto, traumatismo generalizado.
pontos no braço, prótese no braço, prótese na perna, a cabeça, tudo. E, na verdade, meu esposo estava desesperado, né? Porque ele já estava em São Paulo, quando recebeu um chamado da polícia, através do meu celular que estava dentro do carro, falando e relatando o acontecido comigo. E aí, na verdade, ele ficou meio assim, preocupado, sem saber exatamente o que fazer, correu para me ajudar, me salvar, tudo. Mas aí fui transferida para um hospital em Jundiaí, que é um ponto de referência na América Latina, na parte de ortopedia. Depois da Santa Casa de São Paulo, esse hospital, o Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, é referência nessa modalidade de acidentes graves. E aí, eles me acolheram, e o meu esposo, preocupado, nossa, mas quando que vocês vão fazer a cirurgia nela? Quando que ela vai resolver? Aí o médico foi tranquilo, que era o responsável na época, que chamava-se Dr. Bandeira. Eu posso falar uma coisa para o senhor? A sua esposa estava com a pressão próxima de 0. A gente teve que fazer uma transfusão sanguínea em decorrência do traumatismo generalizado, ocorreu uma hemorragia geral. Inclusive, os meus colegas da administração pública foram depois fazer a doação de sangue para repor exatamente o banco do hospital, né? E aí o médico foi direto, claro e objetivo com meu esposo. Calma, a gente primeiro precisa estabilizar a vida dela, para depois verificar os outros procedimentos médicos. E, na verdade, eu não tive contato durante a EQM com qualquer outro tipo de consciência, só com a consciência de Jesus. E esse contato fez absolutamente toda a diferença, porque ao longo desses 19 dias em coma, não tinha lembrança de absolutamente nada, mas a primeira coisa que surgiu foi um trecho das Sagradas Escrituras, que dizia: no mundo tereis aflições, mas eu, Jesus, o Cristo, venci o mundo. E aquilo me trouxe mais paz, mais calma e mais tranquilidade também. Mas eu não sei exatamente precisar quanto tempo eu tive essa experiência de EQM, não. Que foi uma coisa natural, que fluiu, que eu subi, acessei essa dimensão, e, na verdade, na hora que voltei, os médicos ficaram surpresos, porque aí o meu esposo falou que minha recuperação foi surgindo de uma forma que os médicos, a equipe clínica que cuidava do meu caso, ficou boquiaberta. Foi um processo longo, porque entre a EQM e a minha recuperação plena foram 7 anos e 2 meses. Mas a reação hospitalar, perto da gravidade que o caso era, nossa, os médicos ficaram boquiabertos. Por quê? Os resultados, as terapias, a consciência, as palavras surgiam. E, na verdade, eles ficaram, assim, boquiabertos, porque em vários outros casos, onde existem acidentes até de menos gravidade, as pessoas demoram muito para reagir, para sorrir, para cantar, e eles perceberam exatamente que eu já estava com um processo de recuperação bastante interessante. Uhum. E aí foram 60 dias de hospital, sendo que 19 foram na UTI, e aí depois o médico, que era o responsável pelo Hospital São Vicente, falou para o meu esposo que nada de me levar para São Paulo, não, porque ele queria me levar para São Paulo. Mesmo conversando com a neurologista falava para ele que, nossa, que o caso era bem grave. E ele desesperado, será que ela vai recuperar a consciência? Será que se ela voltar do coma, ela vai saber quem ela é? Ela vai conseguir seguir uma vida normal? E aí a médica responsável pelo UTI falou, nossa, você está fazendo uma pergunta muito difícil. Por quê? A gente atende crianças que caíram de uma bicicleta,
que na verdade é um traumatismo infinitamente menor do que o que a sua esposa sofreu, e a gente vem a perder esses pacientes. E aí ela falou para ele, não, eu tenho uma boa notícia para te dar. A gravidade do acidente que a sua esposa sofreu, 95% das pessoas morrem no local, nem conseguem ser acolhidas numa UTI de primeiro mundo, como é aqui do Hospital São Vicente. Pela minha experiência clínica, eu acredito que ela vai ter exatamente memória e vai retornar à vida normal. Aí ela falou, você tem fé? Mantenha-se na sua fé. Ela tem algum outro tipo de fé? Respeite a fé que ela tem no momento. E foi exatamente isso que ele fez. Saiu do hospital, na época eu era evangélica, entre 2004 e 2009, antes do acidente, ele foi na igreja que eu frequentava, comentou com o pastor que deu completa assessoria espiritual, ia fazer as visitas, e meu esposo, mesmo não sendo evangélico, ele respeitou essa minha opção religiosa também. Mas depois da EQM, tudo mudou. Por quê? Eu comecei a perceber que tudo aquilo que era teoria, que eu tinha estudado entre 2004 e 2009 das Sagradas Escrituras, virou prática. Aí comecei a entender quando as Sagradas Escrituras falam que eu e o Pai somos um. Por quê? Deus, eu achava, quando eu frequentava, com todo respeito, sem querer falar absolutamente nada em contrário a absolutamente nenhuma filosofia, mas eu achava que Deus estava fora, que Deus estava no céu, que Deus ia julgar se era bom, se era ruim, se era céu, se era inferno. E, na verdade, eu comecei a descobrir, através da EQM, que não, que Deus mora dentro de mim e que somos eternos, infinitos mesmo, na prática. E aí, tudo acaba mudando, porque todos aqueles ensinamentos que eram decoreba, teoria, das Sagradas Escrituras, que eu conhecia, nossa, tudo. Do Gênesis ao Apocalipse, eu conhecia tudo, mas conhecia tudo na teoria, na decoreba. E aquele desejo que eu tinha desde adolescente de conhecer Deus na prática, após a EQM, começou a transbordar. E todos aqueles conhecimentos que eu tive da lista de 30 coisas completamente diferentes que eu fui atrás para matar aquela minha sede de Deus, começaram a transbordar, transbordar, transbordar. O resultado disso? Respeito. E aí eu fiz a associação, como a gente estava comentando em off, Paulo, com uma escada. A escada, você vai subindo um degrau, subindo outro, até que chega num lance onde você vê o gramado em volta da casa. Aí você sobe mais um lance de escada, aí vê a parreira lá do vizinho. Aí sobe mais um lance de escada e vê a paisagem da cidade. Mas eu percebi que esse edifício não termina absolutamente nunca. E esse edifício eu associo com a eternidade, que é essa ponte de consciência que a gente vai ganhando todos os dias, todo o tempo. Depois da EQM também eu percebi, teve mais um fator que foi assim, nossa, primordial para mim. Nenhuma resposta com a sinceridade de coração fica, nenhuma pergunta com a sinceridade de coração fica sem resposta, não. Aí foi 1 ano de cama, com aquelas gaiolas na perna, tudo. E após a alta no hospital, meu esposo ficou preocupado, né? Falou, nossa, mas vai ficar na cama, tá em casa, mas ainda não conhece nada. Demorou mais, acho que uns 20, 30 dias para eu me conscientizar de onde eu estava. E um dia desses aí, que logo no retorno do hospital,
Eu comecei a dar risada, dar risada, dar risada. Ele veio da copa e falou, ué, que você tá rindo, Mônica? Eu só levantei o edredom com aquelas gaiolas ilisário na perna, tudo. Eu falei assim para ele, eu não sei o que me aconteceu. Ai, mas eu tô tão feliz de estar em casa. E meu esposo é tão direto, claro e objetivo, que ele sentou do meu lado e falou, você bateu o seu carro de frente com um ônibus. E é isso que aconteceu. Mas eu fiquei assim, quieta na hora, mas sem estresse, sem preocupação, sem desespero absolutamente nenhum. Só exatamente esse ganho de consciência de que eu era eu de novo. Porque eu, na verdade, comecei a ganhar essa consciência de que eu era eu de novo um bom tempo depois da alta no hospital, né? Mas essa renovação pessoal é muito importante e não precisa passar por EQM, não. Não precisa. É que essa experiência é de cada uma das pessoas, mas vem daquela sede interior de conhecer Deus na prática. Muitos buscam através das adivinhações, outros buscam através da religião. Os caminhos são muito amplos. Os caminhos são, nossa, várias opções. E eu fui por esses caminhos na minha adolescência inteirinha, até os meus 43 anos, quando eu estava estudando o Evangelho, a palavra de Deus. Mas eu confesso que até aquele momento eu sabia tudo, mas era na teoria. Outra coisa que inicialmente me chamou a atenção com relação às Sagradas Escrituras, eu e o pai somos um, foi a primeira, e a segunda foi referente ao julgamento. Julgamento, na minha cabecinha pequena, era só criticar alguma pessoa, achar alguma pessoa ruim, e não é. Julgamento é quando você vê que um vizinho é bom, quando você vê que um vizinho é ruim, quando você tem exatamente essa percepção do positivo e do negativo. Aí que eu descobri, falei, nossa, mas o que é esse negócio de positivo e negativo? Chama-se dualidade. Aí, na verdade, eu comecei a estudar a respeito da dualidade e descobri uma coisa que eu fiquei, assim, revoltada no começo. Deus é neutro. Falei, nossa, mas Deus não é bondade? Deus não é generosidade? Deus não é justiça? Como que Deus pode ser neutro? Nossa, eu fiquei revoltada. E toda revolta sincera também tem uma resposta assim. Tchum. E Deus é neutro por quê? Porque Ele nos dá a livre escolha. Nós somos experiências criativas de Deus aqui. E essa neutralidade é o equilíbrio que nos faz conectar exatamente com essa esfera criadora, com essa fonte criadora. E isso faz absolutamente toda a diferença. Até eu comecei a fazer as meditações, mas antes era meditação assim, respirava, mas eu percebia que não sintonizava com o andar de cima, com as dimensões celestes, com as dimensões onde a fonte criadora do universo habita. E, na verdade, eu falei, nossa, mas quem é Deus? O que é Deus? Por que eu voltei para cá? Aí começam exatamente essas perguntas que eu reparei, primeiro, que essas perguntas sempre têm resposta, que essas perguntas nunca terminam, e que, na verdade, esse contato com a fonte criadora do universo permanece. Assim como eu descobri uma outra coisa que eu fiquei boquiaberta. Eu achava, quando eu estudava as Sagradas Escrituras, que Jesus e Cristo eram a mesma pessoa, mas não. Eu descobri que Jesus foi um homem, viveu há 2000 anos atrás, e, na verdade, ele veio mostrar para a gente que a cada um de nós pode fazer esse contato, essa conexão, essa sintonia com a fonte criadora. E Jesus
o sobrenome Cristo. Por quê? Conseguiu 100% dessa conexão com a fonte, que muitos chamam de Deus, que muitos chamam de universo. O nome, eu particularmente agora descobri que não é muito importante. O importante é esse percentual de conexão e de sintonia que a gente tem com a fonte criadora. Então, Buda é um Cristo, Joel Goldsmith é um Cristo, Deepak Chopra é um Cristo, Paulo é um Cristo, Mônica é um Cristo. O sobrenome Cristo significa sintonia com a fonte criadora do universo. Eu fiquei assim, boquiaberta, quando consegui compreender essa dimensão gigante, imensa e infinita. Perdi o medo da morte e as sabedorias e conhecimentos transbordam. Sempre que há alguma questão, sempre que há qualquer tipo de evento, essa iluminação é presente. E hoje, eu estava comentando da meditação, simples, rápido, tranquilo, fecho os meus olhos, respiro, mais uma vez só para relaxar as mãos, os pés, fico sentada, no ambiente tranquilo. Na hora que eu fecho os meus olhos, eu falo, Deus, eu estou aqui. Fala que eu te escuto. Em silêncio, em tranquilidade, depois que eu deixei os pensamentos automáticos tranquilizarem, e não é que Deus fala com a gente mesmo. Aí eu descobri que você não precisa pedir absolutamente nada. Não precisa fazer súplica, não precisa fazer oração, pedindo saúde, pedindo dinheiro, nada. Nada. Porque tudo isso já é nosso. A única coisa que eu aprendi é agradecer, sentir gratidão de ter essa sintonia e de ter esse contato. Porque tudo aquilo que eu acredito que eu ainda não tenho, eu estou assinando o atestado de que eu não tenho mesmo. Porque eu acredito que eu não tenho aquilo. E na hora em que começo a agradecer em amor, em perdão, nossa, transforma de dentro para fora. Que era uma coisa que também que eu estava comentando contigo, Paulo, que eu achava uma teoria linda, maravilhosa, mas que era só para guru. Era só para aqueles caras que ficavam retirados lá na Índia. Você entendeu? Agora, na verdade, eu percebo e sinto e vivo o de dentro para fora. E percebo que a humanidade inteirinha está precisando exatamente dessa mesma sintonia dela com a fonte criadora para exatamente exercitar aquele propósito de alma. Todos nós temos o nosso propósito de alma. E isso é maravilhoso, porque essas revelações vão vindo também de dentro para fora, é inconfundível. Não é alguém de fora falando para você, não. Não é um guru, com todo respeito, não é um padre, não é um pastor, é a sua sintonia com a fonte criadora do universo que vai te orientando. Nossa, é maravilhoso, é transformador. E não precisa ficar preocupado nem como e nem quando. Porque as pessoas ficam ansiosas, né? Ai, eu descobri o quê e por quê. Ai, mas como? Como? Quando? Quando? Calma. Deixa fluir na confiança. Não significa que você vai ficar de braço cruzado sem fazer nada em casa. Você vai sendo conduzido e fazendo as coisas de uma forma que surgem algumas coincidências que você fica assim, boquiaberto. Você, humanamente, com a mão, não ia conseguir fazer tão perfeito. Aí a gente vivencia essa perfeição. Maravilhoso, Mônica. Você disse que estava dirigindo e, de repente, o tempo parou para você, quer dizer, desapareceu, porque você nem sequer viu o acidente, né? Você foi direto para o hospital
e só foi acordar quando já estava, acordar não, digamos assim, despertar na sua consciência para alguma coisa, você já estava no hospital. E eu pergunto, você, naquele momento que você sentiu acordar ou sair do corpo, né? Você disse que viu o ambiente ali do hospital onde você estava, você viu o seu corpo lá? Uma breve sensação de que saía uma nuvem leve, que ficava uma massa pesada lá embaixo. Só essa foi a sensação. Só. Uhum. Mas foi uma sensação de leveza, de tranquilidade, de paz, como se eu estivesse subindo, flutuando e deixando tudo aquilo que era material, que era pesado, para trás. Uhum. Quer Foi dizer uma que sensação. você se identifica muito mais com aquela nuvem leve que saiu do seu corpo do que com o corpo em si, né? O corpo, o que é o corpo para você nesse caso? Sim, na verdade, o corpo é um veículo de aprendizado material. Por quê? A velocidade do pensamento, nossa, é gigantesca. Tanto que quando você pensa que você está aqui no Brasil, pensa desmaterializado, só espiritualmente, que você está na Espanha, no mesmo minuto, você está lá. Materialmente, a gente tem exatamente esse aprendizado a sentir, começar a sentir, pensar e agir, e ter consciência daquilo que a gente está sentindo e os resultados que geram ao redor na nossa vida, seja na carreira, seja nos relacionamentos, seja na profissão, seja em qualquer área do desenvolvimento humano físico aqui. Na verdade, eu descobri que estar materializada é exatamente para exercitar o sentir, o pensar e depois o agir. Quer dizer, a experiência física, na verdade, é uma limitação, né? Sim, O nosso verdadeiro ser, ele se torna extremamente limitado quando ele está no corpo físico, não é isso? sim, e na verdade eu descobri na prática que é um propósito também espiritual que nós selamos exatamente nessas dimensões espirituais para chegar aqui e exercitar esse compromisso para o propósito da nossa alma aqui materializados. Me encantou descobrir o meu propósito de alma. Sim. E Por como quê? você descobriu esse propósito? Exatamente nesse contato com a fonte criadora em mim. Quando fecho os olhos, medito e peço, Deus, fala que eu te escuto e relaxo os pensamentos. Deixo exatamente essa sintonia fluir e vem exatamente a resposta. Os propósitos de alma. Nossa, transformador mesmo. Porque quando eu era adolescente, eu achava, sem ter essa noção espiritual, eu achava que eu tinha que estudar, me graduar, me pós-graduar, trabalhar numa empresa internacional, que eu ia ser feliz, ia ser suprida, que eu deveria ter um bom casamento, como logicamente eu tenho, mas que eu achei que já era suficiente para viver bem, para viver feliz. Mas eu percebi, em especial antes da EQM, que aquele vazio ainda continuava e que, na verdade, eu era uma mimada de primeira. Eu tenho que confessar isso, sim. Esposo abençoado, filho abençoado, relacionamento abençoado, bens materiais abençoados, a casa maravilhosa com piscina aqui no interior, carro novo todos os anos, carro zero, trabalhando, tendo exatamente interação, falando vários idiomas e insatisfeita.
E, na verdade, essas coisas acabam impactando você. Depois, exatamente, que você descobre o seu propósito de alma, não tem como viver exatamente da mesma forma que antes. Sabe por quê? Era condicionada ao que o mundo achava que era bom para mim. Ah, o bom é ser técnica. Ah, agora o bom da sua idade é ser universitária. Ah, universitária é bom. Agora precisa se especializar. Ah, precisa se especializar, mas precisa estar trabalhando numa multinacional. Na verdade, eu fui exatamente, na minha geração, era o caminho que todo mundo tinha que seguir para ser feliz, para ser realizado. E eu, na verdade, era uma mimada de primeira, mas não me sentia plena, satisfeita, sentindo que eu estava executando aquele propósito da minha alma. Eu nem tinha consciência disso, estava no automático que o mundo dizia que era bom, e era bom mesmo. Em termos econômicos e financeiros, eu jamais poderia reclamar de absolutamente nada, mas continuava com aquele aperto, aquele vazio que o propósito de alma acaba preenchendo, né? E realmente, né, a nossa cultura prega, né, que o propósito de todos é um só, é ter uma boa formação, como você disse, né, se preparar para o mercado de trabalho. O que é que o mercado de trabalho está precisando, né? Então você se enquadra naquilo ali, você se forma naquilo com a esperança de ter um bom emprego, como você disse, ganhar dinheiro, se estabilizar na vida, e parece que todo mundo tem um propósito só, que é esse. Mas é justamente aí que está o problema, porque o vazio o vazio que você sentia, mostra que o propósito de cada um é muito específico e não tem nada a ver com o mercado de trabalho. Pode até ter, né? De repente faz parte, Sim. mas parece que tem algo muito mais além, como você está expressando para a gente. Mas eu gostaria de saber o seguinte: naquele momento que você saiu do corpo, você disse que não sabia o que estava acontecendo. Você não questionou nada a respeito de onde você estava, por que você estava no hospital? Aquele ambiente Não, ali não lhe preocupou, nem você questionou nada. não. Na verdade, a sensação de sair do corpo foi tão leve que, na verdade, eu nem tinha noção exatamente do que estava me acontecendo. Para você ter uma ideia, eu só descobri que existia experiência de quase morte e que as comunidades científicas estavam estudando a respeito disso. Eu acho que em 2018. Em 2009 aconteceu o acidente comigo, só descobri que essa experiência que eu tive fora do corpo, na oportunidade do acidente, tudo, era EQM só em 2018. Uhum. E aí eu Então, explicava para as pessoas e eu não sabia exatamente o que falar, né? Porque pensavam que, de onde que isso veio, né? bom, aproveitando que você falou isso, quando foi que você tomou consciência que tinha tido essa experiência? Porque você disse que não lembrava de nada, inclusive até chegar na sua casa, você se viu sorrindo ali na cama, achando Uhum. aquela felicidade. Foi depois daquilo que você veio a relembrar sua experiência? Como foi que aconteceu essa lembrança? E foi uma experiência que ela é contínua, ela está impressa como se fosse uma impressão digital. Uma outra coisa que me surpreendeu também foi que eu não tive absolutamente nenhuma revolta com Deus. Ai, por que me aconteceu isso? Ai, por que foi? Ai, porque nada. Era uma coisa muito tranquila, uma coisa muito leve e uma coisa que foi acontecendo de uma forma natural. Depois é que eu comecei a comentar com as pessoas, mas aí comecei a perceber que mesmo sem saber o nome IQM, começou a se ampliar esse meu contato de amor, de perdão, de paciência, de aconchego, de segurança com
o Criador. E, na verdade, é com essa fonte de energia, que muitos chamam, os quânticos, chamam de vácuo quântico. Tem vários nomes para exatamente essa gigante energia. E o meu contato com Jesus continuou. Tanto que eu tinha alguma questão, estava lendo algumas passagens das Sagradas Escrituras, e aí li aquilo, eu falei, nossa, mas aqui não está muito claro para mim, não. E aí o entendimento surgia. E uma emoção muito grande, muito intensa, similar à que eu vivi nessa oportunidade da EQM. É uma coisa transcendente, dimensional mesmo. Eu digo uma coisa, você fala, como você tem uma formação cultural ocidental, cristã, a sua referência é Jesus, é a Bíblia, né? Você disse que confirmou muita coisa que você conhecia teoricamente, né, nas escrituras, que você não entendia. Eu pergunto, tudo que você conhecia das escrituras foi confirmado ou tem algo que foi negado, algo que foi contrariado em relação ao que está nas escrituras? Na verdade, lendo as escrituras literalmente, fica muito difícil compreender a totalidade daquilo que está expresso. Quando falam de ponte, por exemplo, nas escrituras, eu descobri que é a nossa conexão humana com o eu superior. E essa ponte chama-se consciência. Tem alguns estudiosos das Sagradas Escrituras que fazem essa abordagem metafísica, Neville Goddard, Joel Goldsmith, entre outros. E, na verdade, descobri que essa interpretação que eu havia estudado durante 5 anos, a meu ver, depois da EQM, nossa, ficou empobrecida. Eu comecei a aprender e a ver de forma muito mais ampla essa questão da consciência. E eu também havia estudado, bem antes exatamente de me converter, uma ciência oriental chamada moralogia. E a moralogia estuda os sábios, Sócrates, Confúcio, Buda, e logo depois desse processo de EQM, eu me lembrei de um dos conceitos que o professor Minoru Nakamura passava, que era exatamente de não se deixar influenciar. Aí falou, nossa, mas como que eu faço isso? Nem com o que é muito bom, nem com o que é muito ruim, ele falava. Não se deixe influenciar com nada. Eu falei, nossa, mas como que eu vou fazer isso daí? É simples, agradece, agradece, agradece que você tira o positivo e o negativo. E estava ensinando numa metodologia oriental exatamente essa conexão com a fonte, porque a fonte é neutra, não tem positivo e não tem negativo, tem universo, tem tudo. E quando você sintoniza seus sentimentos, seus pensamentos e as suas emoções nessa sintonia neutra, você flui. E fluindo, conquista. Quer dizer, você não julga os fatos, né? Você vê os fatos de forma neutra, sempre agradecendo, quer dizer, de uma forma positiva, então. Sim. Seja o que E outra coisa que eu também percebi foi a questão do amor. Nossa, eu comecei assim a ficar meio, tudo bem, amo meu esposo, amo meu filho, amo minha família, amo meus amigos, amo meus conhecidos, mas, nossa, Deus, esse negócio de amor incondicional não é para mim, não. Só para aqueles caras que estão isolados lá, que são guru, que são, sabe? Mas isso daí, acho que não é para mim, não, viu? Aí, logicamente, que toda essa pergunta que vai de coração, a resposta surge. E surgiu para mim. Do mesmo jeito que você descobriu que eu moro dentro de você, que eu sou centelha,
na verdade tem vários outros nomes, mas do mesmo jeito que você descobriu que eu moro dentro de você, saiba que eu moro dentro das outras pessoas também. Assim como você vê Deus dentro de você, veja Deus dentro das pessoas também, da natureza, de todas as coisas ao seu redor. Porque, na verdade, isso desperta em você amor incondicional. E aí, nossa, por isso que eu estava comentando da escada. Você sobe um degrau aqui, outro degrau ali, e vai subindo, subindo, subindo. Não tem exatamente como voltar para trás. Não tem. Uhum. Essa questão, esse equilíbrio aí, né, do amor incondicional, é uma questão que a gente precisa amadurecer muito, porque, por exemplo, tudo bem, você ama a todos, mas você tem, ao mesmo tempo, que cuidar de você mesma, né? Você, por exemplo, não pode se deixar explorar por uma pessoa só porque ama ela, você não pode se deixar maltratar por uma pessoa porque você a ama. Como é que faz esse equilíbrio aí entre os relacionamentos com pessoas fáceis, pessoas difíceis, amando a todos ao mesmo tempo, mas amando também a você? Podia deixar isso mais claro, porque às vezes a pessoa diz, não, é fácil falar, né? Como é que eu vou amar uma pessoa que bate em mim, por exemplo, uma esposa que casou e que o marido prometia o amor, o cuidado, e de repente ele mudou, e hoje ele agride, bate nela. O que é amar uma pessoa numa circunstância como essa, por exemplo, na prática? Na verdade, eu descobri, logo depois da IQM, depois de 1 ano de cama, depois de 7 anos e 2 meses, quando eu voltei a trabalhar na administração pública, aquelas, entre aspas, coincidências. Eu estava procurando um vídeo de uma música que eu gosto, e do lado falava a respeito do Ho Oponopono. Não sei se você já ouviu falar. O Que nome é eu conheço, mas assim, eu preciso conhecer mais o conceito, o que é que significa isso. que na verdade é uma técnica para você fazer uma limpeza, tirar aquelas cascas de cebola que você tem e que na verdade são crenças subconscientes que você nem sabe que tem, nem percebe que tem. E aí é simples começar. Aí fala o nome ou o apelido, caso você tenha um apelido que você se sinta chamado. Aí eu falava para mim, Mônica, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grata, eu te amo. E fazia 108 vezes. E no começo eu comecei a chorar, 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 porque eu percebia que aquilo estava me destravando. E aí vinham os sentimentos que estavam travando, vinha raiva, vinha revolta, vinha ressentimento, nossa, vinha todo tipo de lixo espiritual que estava dentro de mim, que estava me incomodando, inconformidade. E aí eu fazia o Ho Oponopono para esses sentimentos também que estavam armazenados dentro de mim e ia tirando a casca de cebola. Raiva, abençoada, sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Fazia 108 vezes. E isso foi limpando, limpando, limpando. E aí as pessoas não sabem exatamente o porquê que elas atraem essas situações constrangedoras, violentas, difíceis, que não se solucionam na vida delas, ou quando elas se unem a determinados parceiros e fazem determinadas atividades profissionais que, na verdade, elas nem sabem exatamente por que elas estão ali. E depois de fazer essa limpeza dessa casca de emocional intensa que eu tinha, começou a vir e a surgir amor, gratidão, perdão. E, na verdade, eu percebi que os meus relacionamentos também se transformaram. E eu descobri mais uma coisa que eu fiquei boquiaberta no começo. A gente é 100% responsável daquilo que a gente sente. 100% responsável. E aí, quando eu me empenhei em limpar, 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 todo aquele meu sentimento, hoje eu percebo, eu sei exatamente os sentimentos que eu tenho dentro de mim.
E quando eu vou em algum ambiente que eu percebo que é meio, sabe, complicado, tipo, ir numa Caixa Econômica Federal para resolver alguma questão de algum tipo de benefício, por exemplo. Vou dar um exemplo. Uhum. Na hora que eu chego, já sou orientada. Vibra silenciosamente dentro de você. Eu te amo, gratidão, eu te amo, gratidão, sem falar absolutamente nada para ninguém, só dentro de mim. E o resultado é surpreendente. Por quê? Todas as pessoas em volta reclamam, falam, e o seu acaba sendo resolvido. Aí eu fiquei boquiaberta com isso também, porque essas orientações vão fluindo da fonte para mim. E isso acaba dando tranquilidade, paz, alegria, intensifica de dentro para fora de novo. E eu aprendi a limpar esse lixo espiritual todo, porque esse lixo espiritual acaba atraindo esses inconvenientes que você falou, viu? Quer dizer que não necessariamente é o mundo externo que muda, na verdade é o mundo interno, que passa a ver tudo de uma forma diferente e, inclusive, de uma forma misteriosa, começa a atrair coisas boas, né? E afastar as ruins também. Há uma limpeza interna e externa ao mesmo tempo, é isso? Pelo que eu É entendi. isso, e na verdade eu estava agora recentemente estudando as 7 leis herméticas também, que eu não conhecia. E fala exatamente que quanto mais contato você tem com o eu superior, porque o eu inferior é o nosso corpo físico, que é 1%. A Uhum. ponte é a consciência. E o eu superior é 99% daquilo que nós somos. E quando você está muito conectado no 1% e não vivencia a sabedoria, o conhecimento do seu eu superior, você se deixa abalar com absolutamente tudo que acontece ao seu redor. Seja pandemia, seja briga, seja discussão, entra naquela sintonia do desentendimento. E Uhum. uma das 7 leis herméticas fala exatamente que você precisa sair desse pêndulo. O pêndulo, que na verdade é natural do universo ter, do mundo ter altos e baixos, pandemia e não ter pandemia, ter guerra e não ter guerra, ter recessão e ter uma economia próspera. Mas quando você se fixa no seu eu superior, você passa por cima do pêndulo. O pêndulo Uhum. pode estar acontecendo, mas essa sua sintonia interior com o eu superior faz com que você saia dessa influência do pêndulo. Uhum. Então, talvez o lugar onde a gente vem passar uma temporada, né, nós somos, pelo que a gente vê nas EQMs, a nossa essência não é física, a nossa essência é espiritual, digamos assim. É aquela fumacinha que você disse que é você mesma, né? Quando essa fumacinha, né, vem e encarna num corpo físico, num mundo cheio de dualidade, de contrastes como esse, a impressão que dá é que a finalidade é justamente sair desse extremo para o outro, né? Aprender essa arte, né? A arte de lidar com a adversidade, mas de uma forma positiva. Parece que essa é a intenção de estarmos aqui no mundo. Você concorda com isso? Sim, obtenção de sabedoria e conhecimento. E essa sabedoria só vem exatamente dessa conexão, dessa sintonia com a fonte criadora mesmo. Por quê? Descobre-se qual é o propósito da alma de cada uma das pessoas e também consegue obter e desenvolver paz, tranquilidade, solidariedade, e você começa a ver as outras pessoas de um modo transparente, Uhum. completamente transparente. Nossa, isso é maravilhoso. E é um Olha, desenvolvimento que agora a própria humanidade está buscando sair dessa visão de morte, dessa visão de medo. Quando sai dessas duas visões de morte e de medo, muda absolutamente tudo.
Olha, uma curiosidade grande, né, que as pessoas que buscam assistir esses relatos de EQM têm, é saber o que acontece do outro lado. Por exemplo, seu encontro com Jesus, você disse que viu Jesus. Depois eu posso aprofundar um pouco e conectar com isso que você acabou de dizer, mas vamos estudar um pouquinho esse encontro aí com Jesus, né? Porque Jesus, você falou que existe uma diferença entre Jesus e Cristo, mas o seu encontro não foi com Cristo, foi com Jesus, quer dizer, a pessoa daquele homem que viveu há 2000 anos atrás, e você sabe que era ele. Por que ele e não Buda, ou Krishna, ou Lao Tse, qualquer um desses outros mestres, se todos são Cristos? Na verdade, eu descobri que é exatamente isso. Esse aprendizado e esse conhecimento ocidental é focado na pessoa de Jesus, mas Jesus Cristo. E aí, na verdade, eu tinha descoberto, tinha conhecido, através das Sagradas Escrituras, o perfil de Jesus Cristo, mas eu não tinha, até então, experienciado o Jesus humano, o Jesus homem, o Jesus imaterial, mas que foi material aqui na Terra, que foi homem materializado aqui na Terra. E aí eu descobri exatamente essa personalidade gigante, imensa, grande, abençoada, que na verdade faz muito sentido para nós ocidentais. Diferente de eu ter estudado a respeito de Buda, a respeito de Confúcio, a respeito de Sócrates, que para mim não tinha tanta proximidade como Jesus. Então, na verdade, é assim, eu acho que quando a gente sai dessa experiência que física, material e limitada a essa personalidade, né, que somos nós aqui encarnados, quando a gente passa para o outro lado, numa EQM, por exemplo, eu creio que a transformação que a gente passa não é suficientemente rápida para que a gente se liberte da cultura, por exemplo, né? A gente ainda leva conosco essa cultura, essa linguagem que a gente entende, porque ele se revela para você de uma forma que você entenda. Provavelmente, uma pessoa oriental que não tem contato com o Jesus, certamente pode ver um Buda, um Krishna, e não vai fazer a mínima diferença o efeito, o resultado dessa experiência. Né? É isso que eu estou percebendo. É uma questão de, digamos que numa morte, porque uma coisa é a quase morte, outra coisa é a morte. Certamente a morte ela vai se desdobrar ainda em muitas outras dimensões, de forma que você vai chegar a essa libertação da cultura, provavelmente, mas na experiência de quase morte, que é só um relance assim da vida do outro lado, talvez a gente ainda esteja muito ligado à questão cultural, né? Por isso que a gente diz, eu encontrei Jesus, eu encontrei Buda, e a gente faz essa relação com o que a gente conhece, né, em termos de linguagem. E, na verdade, você falou uma coisa bastante importante, que isso depende muito da cultura da pessoa, da aproximação que a pessoa tem. Porque muitos, nesse processo de EQM, encontram parentes, encontram amigos desencarnados, e, na verdade, tem exatamente essa sintonia. Isso, essa personificação, inclusive, eu acredito que é no procedimento pós-morte também. Se eu acredito que eu vou encontrar meu parente depois de desencarnar, eu vou encontrá-lo. Se eu acredito que eu vou para o céu, eu vou para o céu. Se eu acredito que eu vou para o inferno, eu vou para o inferno. Se eu acredito que eu vou encontrar Buda, vou encontrar Buda. Da forma como eu sinto, é para onde eu vou. Isso é muito interessante, porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade para desconstruir um pouco essa expectativa das pessoas que escutam relatos de EQM.
elas cobram muito que haja uma descrição daquele ambiente que você encontrou, como se fosse algo objetivo, algo que é igual para todos, né? A ideia de como é o lado de lá. Quer dizer, o lado de lá, ele tem muitas formas. Não adianta você descrever o seu lado de lá, porque o meu lado de lá pode ser diferente, né? Então, não adianta eu perguntar a você, você viu o que lá? Você viu montanhas ou você viu casas? O chão era verde ou o chão era de areia? O céu era azul ou ele era vermelho ou amarelo? Quer dizer, isso é uma curiosidade realmente que as pessoas têm, mas que eu acho que é algo que não é tão relevante quanto essa experiência que você traz de transformação. É por isso que o meu foco não é exatamente as questões físicas, como se eu transportasse daqui para lá as mesmas qualidades dos materiais, por exemplo. Eu não vou perguntar a você se a roupa que Jesus estava usando era de linho ou de seda. Isso não faz a mínima diferença para mim, né? Se você tivesse visto o rosto dele, até por curiosidade eu iria perguntar, mas você disse que viu uma luz. Ele tinha forma humana? Ele estava vestido com alguma roupa? Não? Na verdade, era uma luz que parecia ser um manto branco com as pontas iluminadas amarelas e douradas. Mas é uma visão 360 graus, que eu inicialmente achei que estava atrás, mas que depois, na hora que ele me falou para voltar, que eu tinha muita coisa para fazer, eu já não sabia se era na frente, atrás, do lado, parece 360 graus. Essa visão espacial e temporal é, nossa, muito diferente da que a gente vive aqui. A gente não vai aprofundar nos detalhes do que você viu lá, mas você disse que a visão é 360 graus, então tinha alguma coisa a mais, além da luz de Jesus, por exemplo? O que é que tinha no redor? Luz. Só luz. Na verdade, eu vi esse caminho, que tinham árvores e girassóis, era como se fosse uma vereda, uma estrada, e eu subi e encontrei essa luz gigante, imensa, iluminada, e a sensação que veio, eternidade, paz, tranquilo, eternidade. E uma coisa, uma curiosidade, quando ele falou para você, você precisa voltar, você ainda tem muito o que fazer, qual foi seu sentimento? Foi tranquilo, não, tudo bem, ou eu gostaria de ficar aqui, eu não quero voltar? Como foi sua reação? Foi uma reação tranquila também, de eu ter que voltar, e, na verdade, eu descobri que aquilo era um propósito leve, simples, fácil, mesmo eu não sabendo absolutamente nada do que se tratava. Nunca pensei em, vou ficar lá. Não. Foi uma definição de uma sabedoria infinita, muito maior do que aquela que eu poderia ter. Eu comparo com uma criança na pré-escola, que a professora fala, agora tem que lavar a mãozinha para poder comer. E a criança vai, lava a mãozinha e depois senta para comer. Eu me senti, fazendo um paralelo, eu me senti uma criancinha naquela época. Volta para lá que você ainda tem muito o que fazer. E eu voltei. E voltei, nossa, tranquila. A sua personalidade, né, não estava tão pesada, né? Você estava no fluxo, na unidade, com aquela sintonia realmente do ambiente, né, e do ambiente energético também. Você foi no fluxo. E aí não teve o choque que muitas pessoas têm, né? Quer dizer, é mais um diferencial da sua experiência. Não existe uma experiência igual à outra, né? Porque cada pessoa está num nível energético, está numa vibração, está numa sintonia diferente da outra. Então, achei interessante você dizer que cada um encontra aquilo que espera encontrar. Quer dizer, uns dizem, existe inferno? Alguns vão para o inferno, porque tem muitos relatos de EQM
e as pessoas foram para situações infernais, né? Por que você acha que estão, só para explicar um pouco melhor, você já falou, né? Tem a ver com o que a pessoa espera, tem a ver com o que a pessoa sente, mas as pessoas não querem ouvir isso de mim, querem ouvir de você que viveu a experiência. Podia falar um pouco mais sobre isso, sobre as diferentes EQMs, as positivas, as negativas? O que é que você acha que é isso?